E hoje, aqui no Papo Certo, vamos falar daquelas palavras estrangeiras que a gente empresta muitas vezes para nossa língua e outras que a gente usa no dia a dia e às vezes a gente nem sabe a origem, né, dessa palavra. Quem vai trazer pra gente essas curiosidades é a Maris Malfatti Caprino. Ela que é professora de gramática, participa aqui com a gente ao vivo. Maris, boa tarde, muito bem-vinda. Boa tarde, gente. Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Bom, Maris, e pra gente trazer essas curiosidades, tem duas palavras aqui que eu achei bem curiosas, que são palavras bonitas e que são emprestadas de outro idioma, não sabia, que são dengo e cafuné. Sim. É isso? Conta pra gente a origem dessas palavras. A gente tem na nossa mente, assim, né, na vivência, que muitas das palavras hoje em dia a gente empresta, assim, principalmente no mercado de trabalho, mas do inglês, do francês, né, que é mais comum pra gente. Só que o cafuné, o dengo e até moleque são palavras que a gente tem emprestadas, só que elas vêm do africano. E tem muito a ver, né, com a nossa colonização, com o período da escravidão, que essas palavras foram emprestadas e têm o mesmo significado, mas tanto moleque, quanto dengo, quanto cafuné são palavras que, enfim, a gente traz aí da África mesmo. E adaptou, né, pra gente usar aqui no português. Eu gosto muito de carnaval, de escola de samba, né? Sim. Então tem muita palavra em Urubá, por exemplo, né? Que é uma parte da religião do candomblé, mas também são palavras africanas que a gente vai absorvendo, né? Acho muito bacana mesmo. Mas agora tem uns estrangeirismos. Por exemplo, se em vez de eu vou fazer uma ligação pra professora Maris, vou fazer um call com ela. Tem isso também, né? Tem muita palavra. Eu disse, no mercado de trabalho, nas empresas, isso acontece muito, né? Acho que é o campeão aí de uso, né? E é engraçado, porque a gente vê até na internet, né? Hoje em dia, memes, enfim, essas brincadeiras até relacionadas a isso, porque não só call e esse tipo, mas também palavras que, enfim, todas elas têm a tradução, a gente tem palavras no português pra isso e não usa. Uma das que eu mais gosto de pensar, assim, que eu não me conformo, é o bowl, né, que a gente usa geralmente, tem tigela. E tem cumbuca, que é maravilhoso. Cumbuca é africano? É gostoso de falar também. Vem do africano, cumbuca, né? Eu não sei se esse cumbuca vem, mas pode ser, é capaz. É brincadeira, né? Essas que vêm do africano, né, professora Dengo, cafuné, que você citou, moleque, elas têm o mesmo sentido e a mesma pronúncia também? Elas têm o mesmo sentido, né? A tradução é igual, a pronúncia é diferente. E a escrita de algumas sim também. Moleque, por exemplo, é com K, né? Então tem umas diferenças, a gente adaptou, mas acho que o principal, que é o sentido, é idêntico, assim. Cafuné mesmo é coçar, acariciar a cabeça, né? Aí a gente tem o dengo, como também manha de criança, um chamego, assim. E moleque é criança pequena. Caçula também é uma palavra que vem do africano, que é o mais novo, o filho mais novo. Então são palavras bem, assim, que a gente usa, né? Super comuns. E a gente não para pra pensar de onde vieram. E são. E como, né, foi dito também, essa questão da religião acabou ajudando muito, né? Porque vários termos foram utilizados e adaptados, mas porque eles precisavam sentir, né? Que a crença, essa realidade, assim, na pele. Diz aqui nossa ouvinte Jaqueline que cumbuca vem do Tupi-Guarani. Olha que interessante. Então. A língua dos indígenas que também misturou com a dos bandeirantes e virou nosso... Miscigenação, né? O que a gente viveu mesmo. Nosso português caipira aqui, professora. Bom, e me chamou muito a atenção também e chama a atenção do público. Por exemplo, se a gente colocar uma loja de roupas íntimas, as pessoas vão pensar alguma coisa diferente. Sim. E não é uma palavra normal. Agora colocar uma loja de lingerie, aí todo mundo já sabe do que se trata, né? Exatamente, que é a palavra emprestada do francês, né? Assim como abajur, que a gente usa muito, tá? No nosso dia a dia, a gente não chama de outra maneira. Então essas duas até... Por mais que, assim, lingerie a gente tem no português também palavras pra isso, mas abajur já é mais difícil. A gente vai falar o quê? Uma lâmpada, uma luminária do lado da cama, porque o abajur a gente tem essa noção também que é bem de quarto, né? Na mesa de cabeceira, do lado da cama. Então tem todo esse contexto também. Mas, né, a mesinha de cabeceira já mudou de nome. Antes tinha um nome que era...
com razão, Sim. era ligado ao racismo, né? Hoje a gente chama de mesa de cabeceira. Então dá para ter um nome pro abajur também, um iluminador, por exemplo, né, Tayla? Mas muitas que têm essa origem estrangeira, né, professora, não tem um sinônimo. De fato, foram abrasileiradas, Exato, né? Foram abrasileiradas. Sim. A gente pode citar algumas delas? Do francês tem bastante coisa Do também, francês né? tem bastante. A gente já estava conversando, né? Sobre o croissant, a lingerie. Todos esses são palavras que, assim... Mas a gente tem no francês e não pensa no português, né? Como tradução. O tailleur, que é o terninho, né? Sim, terninho é uma. Mas aí terninho ainda dá pra adaptar, né? Dá pra adaptar. E hoje, desculpa, professora, fazer o corte, mas a gente, além do call, tem o feedback, né? Que é muito mais fácil um retorno, né? Brainstorm, uma chuva de ideias, exatamente, uma tempestade de ideias pra gente fazer a tradução. E esses termos, eles têm a ver também com a globalização. Afinal de contas, hoje é muito mais fácil a gente conversar com pessoas estrangeiras do que era na era pré-internet, né? Tem isso também? Sim, tem tudo a ver. As redes sociais ajudam muito nesse papel também. E o inglês, por ser muito falado pela maioria das pessoas, né? É uma língua, assim, que acabou se tornando universal para todas as culturas conseguirem conversar. Isso acabou ajudando bastante, né? Então, são termos que mesmo a gente tendo no português, a gente incorporou e utiliza. Pensando aqui em algumas e-mails, sites, são coisas que a gente usa no dia a dia, né? E ficou mesmo ali a palavra estrangeira, né, professora? Sim, exatamente. Sabe uma que me incomoda bastante? Hoje em dia, as modas em rede social, trend. É tendência, né? E se chamasse de moda também estaria na boa, né? Mas é a mesma coisa que a gente fala, o que você achou do meu look? Isso, em vez de falar da minha roupa, tô bem vestida, gostou? É isso. Ariano Suassuna dizia que show é uma intervenção de espantar galinha. A Ângela lembra aqui, eu não sabia dessa, de verdade, mas a gente nunca vai falar que vai numa apresentação, né? A gente vai num show. Exato. Mesmo que seja dos ritmos mais brasileiros possíveis, como o sertanejo, o samba, o pagode, a gente vai num show, né? Tem isso. A gente trazendo um exemplo do nosso cotidiano aqui, a gente sempre fala do News Truck da CBN, que é nada mais que o nosso estúdio móvel, né? E aí, professora, tem pessoas que não gostam muito, né? Quando se utiliza muito ali um termo estrangeiro, a gente tem a palavra ali, tem a compreensão mais simples para todo mundo. Muita gente não sabe, de repente, a tradução, né? Não é errado utilizar, né? Quando a gente tem esses sinônimos que já são incorporados aí no mundo corporativo tem bastante, né? Mas principalmente para quem tá ali pensando, né, em vestibulares, para quem tá estudando, para quem vai de repente utilizar as palavras aí em mercado de trabalho, contatos profissionais, o que é preferível? Dá pra gente trazer uma recomendação? Olha, é preferível que a gente use a nossa língua mesmo, até porque essa questão que você trouxe acaba gerando até uma forma de segregação, né? Um elitismo. Eu tenho que saber com quem eu tô falando, porque muitas vezes a pessoa não tem o conhecimento dessa outra língua, e não é por mal que ela não tem, né? O conhecimento dessa palavra, desse termo que eu usei no inglês, no francês, enfim. E aí, como não tá incorporado, é mais para eu ver o ambiente de trabalho ou a situação de comunicação que eu tô mesmo, para me adaptar. Uma linguagem mais clara, né, para todos. E pro vestibular isso pode servir até como questão mesmo, né? Enfim, em relação à linguagem, essas diferentes formas. Como estudar essas palavras que são pouco usadas? Como fazer? Procurar o dicionário? Tem algum tipo, claro que... Para ampliar esse vocabulário, exato, que a professora passa o exercício para os alunos, tá? Mas onde procurarem essa fonte para tentar portuguesar mais o máximo possível, professor? Essa questão, além da gente aprender na escola mesmo, não só neologismo, estrangeirismo e variação linguística, leitura é muito importante, né? E faz com que a gente acabe tendo contato. E hoje mesmo, tanto os vestibulares, né? Os vestibulares públicos, desculpa, eles estão com a lista de livros muito voltadas, não só, né, para uma literatura mais contemporânea, mas que abarca também literaturas africanas, indígenas, porque cada vez está mais diverso, né? Esse vestibular. Então, acho que a leitura é uma ótima forma.
Bom, agradeço muito aqui a professora de gramática Maris Malfatti Caprino participando com a gente do Papo Certo de hoje. Dicas aí importantes para o nosso dia a dia. Muito obrigada, viu, professora? Obrigada, gente. Foi um prazer. Thank you, teacher. Brincadeira à parte. Muito obrigado. E a gente vai pensar mais em português aqui. Agora são 3h21.